Hoje, nosso projeto de engenharia nos trouxe a um lugar de grande aprendizado, o escritório Guerra Engenharia. Hoje teremos a honra de conversar com o engenheiro Leon Guerra, que irá compartilhar conosco sua trajetória profissional e desafios e conquistas. Vamos lá? Gustavo Bastos, sou discente aqui da Engenharia Civil. Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, contar um pouquinho da sua trajetória, o que você espera da carreira aí. Certo. Meu nome é Leon Guerra, eu sou engenheiro civil, formado em 2015 na Universidade Federal de Rondônia e tenho MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Antes de abrir essa empresa, Guerra Engenharia, tem uma história por trás. Eu comecei a trabalhar numa construtora e assumi várias responsabilidades de engenharia até antes de me formar. Tem até uma história curiosa que eu levei um processo do CREA por exercício legal da profissão. Sério? Só que depois eu consegui fazer a defesa e explicar certinho. Mas eu estava atuando como engenheiro? Eu estava atuando como engenheiro no 10º período praticamente, Então eu comecei a estagiar bem cedo, no 2º período, e sempre tive vontade de ter minha empresa. Inicialmente eu achava que seria mais fácil. Sim. Eu pensava assim, não, eu vou abrir minha empresa, vou passar na obra até meio-dia, depois vou para casa, e aí eu fui ver que era o contrário, Eu não consigo nem ir para casa às vezes, de dia, chega tarde. Tem que ter perseverança, às vezes tem momentos que a gente se desanima um pouco, A gente precisa ter pessoas boas do lado pra gente poder se motivar, ter um sentido na empresa e correr atrás sempre de melhorias, Quais são os desafios técnicos da engenharia, na sua visão? Pra gente falar sobre isso, a gente precisa contextualizar. A construtora aqui da Guerra Engenharia, na construção civil aqui de Porto Velho, a gente trabalha com obras de pequeno e médio porte. Então a gente é especializado em casas de alto padrão e obras comerciais também. Sim. Então hoje qual é a maior dificuldade que a gente tem? A gente tem muita dificuldade aqui na nossa região com relação à mão de obra. Eu acho que é uma dificuldade generalizada que tem no Brasil. Mas aqui a gente tem uma dificuldade grande porque, por a gente estar bem afastado das grandes metrópoles, de São Paulo principalmente, às vezes a gente tem dificuldade de implementar algumas tecnologias aqui por causa dessa questão da mão de obra. Hoje está sendo mais fácil porque a gente tem aquela questão do in-time, A gente tem tudo acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e a gente consegue acessar conteúdos e tentar capacitar o pessoal aqui. Mas uma dificuldade muito grande que a gente tem é a mão de obra mesmo. Por exemplo, a minha formação foi praticamente toda em cima de alvenaria estrutural em blocos de concreto, Então eu prefiro fazer uma obra desse tipo, com esse sistema construtivo. Porém, aqui em Porto Velho a gente tem muita dificuldade de mão de obra. A mão de obra de bloqueiro, que é a função que assenta os blocos, é muito difícil de encontrar aqui. Então acaba a gente tendo que capacitar o pessoal para poder fazer. Sim, entendi. Isso não é ruim se capacitar porque faz parte do nosso papel social também. Sim. Então a empresa tem que ter essa visão de capacitar porque as gerações vão se renovando, E se não tiver o interesse das novas gerações, a gente acaba ficando sem mão de obra. Sim. Então hoje a gente tem essa dificuldade bem grande nessa questão da técnica, de mão de obra. Outra dificuldade que a gente tem aqui também são os custos. Como eu falei, a gente está afastado de São Paulo, das grandes indústrias. Então, para a gente construir aqui na nossa cidade, no nosso estado, é bem caro com relação ao restante do país. Então, aqui a gente tem um cimento hoje está entre 55 a 60 reais. Em outras capitais a gente acha de 30 reais. Como que vocês fazem para contornar isso? Como vocês fazem para minimizar os custos? Então, a gente tem que, para poder minimizar os custos, a gente tem que trabalhar sempre, vamos falar assim, apertado. Então, a gente tem que reduzir às vezes a margem da empresa, tem que optar por métodos que sejam mais, com desempenho melhor, que tenham uma questão de custo-benefício melhor. Na sua visão, quais são os 3 maiores desafios que o engenheiro civil enfrenta no mercado de trabalho? Certo, vamos falar do pessoal que está começando, dar uma visão para quem está começando e quer ter sucesso. Então, eu sempre dava orientações lá quando eu comecei na empresa, eu estudava bastante sobre isso e dizia o seguinte, que a gente tem que fazer mais do que a gente é pago para fazer, porque você está investindo em você, Então, quando eu comecei, eu tentava dar o máximo meu mesmo, porque eu queria aprender.
né? Eu sabia que uma hora isso ia ser muito útil para mim. Eu resolvi assumir mesmo a empresa lá que eu trabalhava e tocar tudo sozinho. Então tinha gente que às vezes me atrapalhava, estava fazendo um comprador, que eu falei, não quero mais comprador não, pode me tirar que eu vou fazer as compras sozinho. Então assim, eu assumia realmente a situação, né, e corria atrás. Então eu vejo que hoje muitos estagiários, a gente recebe bastante estagiário aqui, inclusive a gente faz a prova, né, para poder, o processo seletivo, para poder filtrar essas pessoas, né, porque eu vejo que a maioria não tem essa visão de futuro. Então eu sempre falo assim, quer estagiar? Quer? Vai começar, vamos fazer um teste, 2 meses você vai receber só a bolsa. Aí tem gente, não, mas eu vou trabalhar de graça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então não interessa. Porque isso na verdade já é um teste para ver se a pessoa tem interesse de aprender ou se não. Então assim, quando eu comecei a trabalhar na construção civil, né, estagiário, depois de trabalhar, eu focava no meu trabalho. Eu tinha vezes que o salário caiu, eu nem via. Claro que a gente precisa, né, mas você tem que ter uma forma de se esforçar e botar em primeiro lugar, porque o resultado, ele vem automaticamente com o tempo, né? Se você se dedica, uma coisa que eu sempre digo, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém olhando. Por mais que você no momento ele não acredita, mas sempre tem alguém olhando. Uma hora, o Gustavo ali, ele é desenrolado, por mais que não tenha ninguém falando nada, mas tem alguém olhando, ou um cliente, ou alguém que vai lá na obra, ou alguém que está visitando, um amigo do amigo. Então tem sempre alguém olhando. Então a gente tem que fazer pensando sempre que isso que você está tentando aprender e aprendendo vai ser sua profissão. Eu sempre falo assim, a gente sempre tem 2 opções na vida, né? Você quer ser um bom profissional ou um mau profissional? Tem que escolher. Quem não faz essa pergunta para si mesmo e não escolhe, não sabe o que quer da vida ainda. Então, eu quero ser um mau profissional, beleza, então é a tua opção. Agora eu quero ser um bom profissional, então corre atrás, cara. Corre atrás e vai atrás, destacar, porque engenheiro fazendo Uber tem um monte ainda. Outro ponto, né, que a gente precisa falar também é a parte prática. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa identificar é o que você gosta. Na construção civil, na engenharia civil tem um leque muito grande de opções. Eu gosto da área de orçamento. A gente tem o Thiago aqui na empresa, né, que faz a parte de planejamento e orçamento. Eu fiz uma metodologia com a consultoria que a gente estava fazendo para poder avaliar o perfil profissional de cada pessoa da empresa, né? E eles identificaram justamente isso. O Thiago é uma pessoa que é do orçamento. Sim. A Vanessa é uma pessoa que é da obra. A Carmelita é uma pessoa para lidar com o cliente. Então estava tudo encaixado, né? Tem as capacitações e as qualidades básicas para isso. Então a primeira coisa que você tem que conhecer e saber o que você quer fazer da vida. Mas uma coisa muito importante também é todo mundo tem que passar pela obra. Por mais que você não goste, você tem que passar pela obra. Porque a obra é o produto de toda a engenharia. Então a obra não é a engenharia. A obra é um resultado de diversos procedimentos, processos. Então assim, para a gente construir uma casa, não é chegar o cliente aqui constrói e vai construir. Não. A gente precisa primeiro, ele tem que ter uma ideia, uma concepção. O arquiteto tem que passar isso tirar isso da cabeça do cliente e conseguir colocar isso no projeto para atender as necessidades dele. A gente tem que fazer um projeto estrutural, hidrossanitário, elétricos complementares para poder deixar aquele imóvel de pé, aquela edificação de pé, funcionar, né? Tem que fazer um orçamento da obra, tem que fazer um financiamento muitas vezes, tem que ter a execução da obra de fato. Então para chegar na execução da obra a gente teve várias etapas só nesse ramo. Agora a gente tem outros ramos, tem construção de obras de arte, que é pontes, viadutos, construção de pavimentação, de estradas, tem equipes que trabalham com estudo de água, tem equipes que trabalham com parte ambiental, voltado para construções, por exemplo, subestações, né, construção civil dentro da área ambiental que precisa de outras abordagens. Então a construção civil tem um leque enorme. Eu posso ser projetista, orçamentista, executor de obras, posso trabalhar num escritório, posso ir para obra. Então assim, você tem que entender tudo primeiro e depois se conhecer e saber o que você quer para sua vida. E a época do estágio é justamente para isso. Considero que todo mundo que faz engenharia tem que ir para obra. Porque não adianta o cara fazer o orçamento da obra no escritório, eu não saber como é que funciona lá na obra. Eu vou botar aqui um tijolo aqui, mas eu não sei nem o que é o tijolo, nem onde é que vai usar, como é que funciona. Então tem que ter uma noção pelo menos de como é que funciona, né, para que o trabalho que é feito fora da obra seja um trabalho real, né, que realmente funcione. Então essa questão do quem está começando, primeiro que eu falei, né, tem que ser curioso, determinado, perseverante, correr atrás, tem que conseguir se conhecer e entender o que quer, né. E eu quero colocar também um terceiro ponto aqui, né, que é bem importante. Justamente o estagiário tem um plano de futuro, né? Não só saber o que você quer, mas como que eu vou
O que eu vou fazer quando eu... Porque você vai fazer isso a vida toda, né? Então, eu vou fazer um concurso e vou trabalhar em tal lugar. Cara, mas será que é isso que tu quer? Isso vai te fazer feliz durante quando você estiver trabalhando, né? Eu quero abrir uma empresa. Tem certeza? Tem. Tem certeza que você quer abrir uma empresa? Vai atrás, pesquisa como é que funciona. Vê os empresários o que eles erraram. O que você tem que tomar cuidado. Porque não é fácil empreender no Brasil. Mas também, se você souber fazer, não é um bicho de sete cabeças. Né? Se você tiver a vocação, né? Então tem que entender o que você quer, né? Então, primeiramente, e saber o que você vai fazer para poder isso acontecer. Não adianta só a pessoa, eu quero trabalhar com obra, mas vou fazer o quê? Eu vou ter uma construtora, eu vou trabalhar com uma empresa, eu vou fiscalizar a obra, vou trabalhar autônomo. Então, o que eu quero fazer quando depois eu me formar? Não é só chegar e eu quero fazer isso, mas tu nem sabe como é que funciona. Pô. Será que isso aí vai ser bom para ti? Depois vai ficar frustrado, né? Trabalhando numa profissão que não gosta. Então, quando você descobre realmente que você gosta, que te faz feliz, o resultado vai vir. Vai ter sempre alguém olhando, né, e o resultado vai vir. Então, as coisas vão ser bem mais fáceis. Se você trabalha com aquela frase famosa, né, não sei quem foi que disse, mas se você trabalha com o que você gosta, você não precisa trabalhar nenhum dia na sua vida. Então, tem muito a ver com isso. Muito obrigado pela entrevista. Nós aqui, estudantes do curso de Engenharia Civil, ficamos muito contentes pela sua experiência que no passado, com certeza cada um de nós vai levar um pouquinho para casa e vai refletir um pouco sobre tudo que o senhor falou. Muito obrigado. Eu agradeço. Valeu.